Olá, tudo bom? Sou o Eleandro. Hoje nós estamos na segunda aula, da série Mensageiros de Cristo. Falamos aí, na primeira aula sobre Mateus, Marcos, Lucas e João, né? E hoje, na segunda aula, nós falaremos sobre Pedro. Pedro, né? Pedro, filho de Jonas, nascido ali em Betsaida, casado, pescador, né, que morava em Cafarnaum. Pedro ali, um homem que foi levado a Cristo, né, através do seu irmão André, que também, né, ali discípulo de Jesus, que futuramente se tornou ali um apóstolo de Cristo. Falar sobre Pedro é muito interessante porque Pedro, ele remete, né, o nosso caráter, né? Quando a gente fala de Pedro, vem à nossa mente quem somos, né? Porque Pedro ali é o símbolo, né, da inconstância humana. Pedro ali a gente vê a fragilidade, né, humana. Quando a gente fala sobre Pedro, a gente consegue perceber, né, a inconstância, né, do servo de Deus, daquele que ali é mensageiro, daquele que é servo de Cristo, né? Nós podemos ver, né, que Pedro, ele era capaz ali de alavancar, né, de uma forma extraordinária, e da mesma forma, né, ele dá marcha ré e retornar com a mesma intensidade. A gente vê Pedro também ali com a fé capaz, né, uma fé grande, uma fé imensa, ao ponto, né, de andar sobre as águas, e da mesma forma, né, naquelas mesmas águas, né, ele tem a capacidade, né, de se afundar nas mesmas águas da incredulidade. Pedro, né, capaz de fazer, né, uma das mais lindas confissões, né, a Jesus Cristo, né, falando que Jesus era o Filho de Deus, e depois ele querer ali desviar Jesus ali do seu propósito, né, queria desviar Jesus ali da cruz. Pedro também, né, capaz de uma coragem tão grande, né, se a gente observar, uma coragem ao ponto de dizer, né, por ti darei a minha vida, né, ele falando a Jesus, e depois vir a negar a Jesus por 3 vezes. Então, esse Pedro, né, ou seja, é eu e você, né? Somos pessoas ali, em muitas ocasiões, inconstantes, oscilantes ali na nossa fé cristã, né? Ao mesmo tempo que estamos bem, né, estamos para baixo, né? Ao mesmo tempo que estamos ali com a nossa fé nas alturas, né, vem uma certa dificuldade, a nossa fé cai lá embaixo novamente. Então, eu vejo Pedro como se fosse eu e você, né? Pedro representa nós, né, como servos do Senhor, porque ao mesmo tempo que estamos bem, estamos mal também. Nós podemos ver lá em Lucas capítulo 5, né? Conta-nos um episódio, né, sobre Pedro, quando Jesus os manda jogar a rede, né, depois de uma noite inteira sem sucesso ali na pescaria. Lá em Lucas 5, verso 5 em diante, né, diz o seguinte: e respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede, né? Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Em um momento, né, a gente pode ver Pedro ali duvidar, né? Pedro coloca a fé em xeque, né? Pedro ali sem fé, ele fala que passa a noite toda pescando. Ele um momento ali sem fé, ele diz: passamos a noite toda pescando, né? Ou seja, nós não vamos pegar nada. Do que adianta eu jogar a rede, né, para o lado esquerdo, né, ou para o lado direito,
não vai me adiantar nada, porque já passamos uma noite inteira pescando, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem essa fé, né, em Jesus e diz, mas pela tua palavra, né, eu lançarei. E é onde ele lança, né, e arrecada aquela quantidade enorme de peixe, né, a ponto de até romper-se, né, as próprias redes. Então, nós vemos aí Pedro com uma fé grande, com a fé pequena, né? Porque passou a noite toda pescando, né? Dizendo para Jesus, se justificando para Jesus, e não pegou nada. E ao mesmo tempo ele coloca em prática a sua fé, né? Dizendo, Jesus, mas pela tua palavra eu lançarei, né? Fé. Um tempo sem fé, outro tempo com fé. Esse era Pedro. E disse-lhe Jesus, lá no verso 10, né? E disse-lhe Jesus a Simão, não temas de agora em diante, porque serás pescador de homem. Né? Quando Pedro ali se prostra aos pés de Jesus, né? E disse, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, né? Jesus responde para Pedro, não temas, porque de agora em diante serás um pescador de homem. Eu imagino, né? Pedro ali, um pescador profissional, né, o homem que vivia da pesca, um profissional da área, e sendo pescado ali por Jesus Cristo. Lá em Mateus 16, nós podemos ver também um episódio, né, mais uma vez sobre Pedro, né, onde Jesus interroga, né, os discípulos lhe perguntando, né, o que dizem a respeito do Filho do Homem? Ou seja, né, o que falam ao meu respeito? Jesus perguntando aos discípulos. Né? E eles respondendo diziam, né? Uns dizem que tu és João Batista, né? Outros falam que você é Elias, outros dizem que você é Jeremias, né? Uns os profetas, né? Um dos profetas. E disse-lhe a vós, quem dizeis quem sou? Né? Jesus pergunta aos seus discípulos, mas e vocês? O que vocês dizem de mim? Né? Simão Pedro, como sempre, Pedro, né, inconstante, diz o seguinte a Jesus, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne nem o sangue, mas o meu Pai, né, que estás no céu. Pois também eu te digo, né, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ao meu ver, né, essa é uma das palavras mais marcantes, né, de Jesus quando se diz respeito à igreja, né? Jesus falando para Pedro, né? Pedro, bem-aventurado, né? Feliz és tu, porque quem te revelou, né, não foi o seu próprio, não foi a sua sabedoria humana, né? Não foi o seu conhecimento, não foi a sua ousadia, mas foi Deus que está no céu, né? Foi o próprio Deus quem te revelou. Não foi carne e nem sangue, foi Deus quem te revelou, né? Que Jesus, né? Que ele era ali o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nós podemos ver, né? Como eu disse, é uma das passagens que eu acho mais marcantes, né? Para a história da igreja, porque é onde Jesus, né? Fala que ele entregaria, né? A chave ali dos céus nas mãos da igreja, né? Que o que nós ligássemos ali no céu, o que nós ligássemos ali na terra seria ligado no céu, né? O que desligasse na terra, né, seria desligado no céu. Então é uma palavra muito interessante, muito bonita, né? Quando Jesus diz isso, porque nós temos uma responsabilidade muito grande, né? Quando nós somos igreja, quando nós servimos ao Senhor, essa comunidade, né, que se torna igreja, ela tem um papel muito importante na Terra, né? Um papel primordial aqui na Terra. Em outro episódio também, nós podemos ver, lá em João 13,
conta-nos, né, um outro episódio onde Jesus lava os pés dos discípulos, né? E nesse episódio nós podemos ver mais uma reação de Pedro, né? Que diz o seguinte, João 13:5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar aos pés dos discípulos e a enxugar-lhes com uma toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e disse-lhe: Senhor, tu lavas-me aos pés a mim? Respondeu-lhe Jesus. Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabe você agora, mas o tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca lavarás os meus pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não lavar, você não tem parte comigo. Disse-lhe Pedro: Senhor, não só os meus pés, né? Lava também as minhas mãos, a minha cabeça. Ou seja, Senhor, não precisa lavar somente meus pés, lava meu corpo inteiro, né? Se não for para fazer parte, se não for para não ter parte, se for para ter parte contigo, me lava por inteiro, né? Mais um momento de inconstância de Pedro, né? Interessante que no momento Pedro diz, né? Eu não sou digno, né, de ter os pés lavados pelo Senhor. A outro momento Pedro já fala, né? Lava as minhas mãos, lava a minha cabeça, ou seja, lava os meus pés. Se for para ter parte contigo, me lava, né, por inteiro. Em um momento, né, ele não é digno de ter os pés lavados, em outro momento ele já pede ali para ser lavado várias partes do seu corpo. Né? Podemos ver mais uma vez, né, a inconstância de Pedro. Podemos ver mais uma vez, né, o pico de Pedro. Né? No momento ele está em cima, no outro ele está embaixo. No momento ele está embaixo, de repente ele está em cima. Né? Também vamos narrar aqui mais um episódio aqui de Pedro. Lá no livro de Mateus 26, narra mais um episódio sobre Pedro, né, onde Jesus fala para Pedro que ele o negaria por 3 vezes. É uma passagem muito conhecida, né, mas que faz bem a gente lembrar, né, de Pedro, que em dado momento ali, Jesus diz para Pedro, né, Mateus 26:31. Então Jesus disse-lhe: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para Galileia, né? Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos escandalizassem em ti, eu nunca me escandalizarei, né? E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E Pedro, mais uma vez impossível, responde ao Senhor. Pedro disse-lhe: ainda que seja misto em morrer contigo, mas não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Logo em seguida, nós podemos ver o que acontece, né, de Pedro falar que não negaria Jesus. No verso 69, né, ainda do capítulo 26 de Mateus, diz o seguinte: ora, Pedro estava sentado fora do pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse-lhe: tu também estava com Jesus o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. Olha só Pedro negando. No momento, ele fala que preferia ir para a morte junto com Cristo, mas não negaria. Em um certo momento, né, a criada vê ele e ele diz que não estava com Jesus. Verso 70, mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Olha só, em um momento ele nega Jesus,
No segundo momento, né, na segunda vez, ele nega com juramento, né? Ou seja, eu juro, né? Eu juro, eu não estava, né? Eu não conheço esse homem. Chega ao ponto de jurar. Em outro momento, e dali a pouco, né, aproximando-se, ali estavam e disseram a Pedro: verdadeiramente, tu és um deles, né? Pois a tua fala te denuncia. Ou seja, o seu sotaque, né, te denuncia. A sua fala, a forma como que você fala, te denuncia. Você é um daqueles, né, que estava com Jesus. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Meus irmãos, mais uma vez Pedro nega Jesus. E agora ele achou pouco só negar, achou pouco só jurar, agora ele começou a praguejar, né? Falar palavras ali que não deveriam ser ditas, né? Começou ali, se eu não me engano, falar aqui palavras, né, de baixo calão, algo do tipo. Começou a praguejar, espraguejar e jurar, né, falar que não conhecia aquele homem, que não conhecia Jesus. Mas naquele momento o galo cantou. E a Bíblia diz, né, que Pedro lembrou das palavras que Jesus tinha dito, né? Que antes que o galo cantasse, ele o negaria por 3 vezes. E a palavra do Senhor diz, né, lá no verso 75 de Mateus 26, que Pedro chorou amargamente. Eu acredito que quando o galo cantou, né, acendeu uma luzinha ali na cabeça de Pedro, né? E ele falou: o que eu fiz, né? Eu imagino que ele imaginou assim: que besteira que eu fiz de negar Jesus, né? E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. E a partir daí, né, a gente vê na palavra, né, que Pedro não é citado, né, quando Jesus estava perante Pilatos. A gente vê que Pedro não é citado quando Jesus estava ali passando pelo sofrimento até chegar à cruz, né? Pedro também não é citado quando Jesus foi crucificado. Nós podemos ver ali também que Pedro não é citado, né, quando estava preparando o corpo de Jesus ali para o sepultamento. Nós vemos também que Pedro não é citado quando Jesus foi colocado ali naquele túmulo, né? E Pedro, eu imagino que Pedro sentiu ali, né, o peso na consciência, né? Quando a Bíblia diz que ele chorou amargamente, eu imagino que foi um choro, né, que foi um sentimento de, né, que tinha decepcionado, né, Jesus de uma forma tão grande que eu acredito acho que nenhum de nós queríamos passar por aquilo, né? Porque quando você chora amargamente é um sentimento amargo, né? É muito ruim, né? É um sentimento que tira, né, a paciência, né? Tira ali o sossego de qualquer um, porque é um choro que dói, né, dentro da alma. Eu acredito que foi o que Pedro sentiu, né, quando ele viu o que tinha feito ali. Lá na frente, né, nós podemos ver lá em João 21:3, onde Pedro, né, ele diz: vou pescar. A gente pode entender, né, que Pedro ele meio que desistiu do seu ministério. A gente pode imaginar que Pedro jogou a toalha, né? Ele, acho que pelo que ele tinha feito, né, com Jesus, ele desiste da sua caminhada. Ele joga a toalha, né? Lá em João 21, verso 3, disse o seguinte, né? Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disse-lhe eles: também vamos contigo. E foram, né? Subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram, né, que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Respondeu-lhes: não. E disse-lhe ele: lançai a rede para o lado direito do barco, né, e achareis. Né? E lançaram a rede e pegaram tanto peixe, né, uma multidão de peixes que não conseguiram, que não podiam ali o tirar.
E a gente vê esse encontro, né, de Jesus com Pedro, mais uma vez, quando ele estava ali pescando, né? E Pedro, ele é restaurado, né? Pedro ali, eu vejo que ele foi, a partir daquele momento, ele começa a ser um novo homem, né? Porque no verso 15 ali do livro de João, né? Capítulo 21, verso 15, né? E depois de terem jantado, Jesus disse a Simão Pedro, né? Simão, filho de Jonas, ama-me mais a mim do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. E lhe disse-lhe, né, Jesus, apacentas as minhas ovelhas. E tornou dizer a segunda vez, né? Simão, filho de Jonas, ama-me? E disse-lhes, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe Jesus, né? Apacenta, né, as minhas ovelhas. E disse-lhe a terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-lhe de ter dito pela terceira vez, né, ama-me? E ele disse, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Né? Jesus, a partir daquele momento, ele restaura, né, ali Pedro, restaura Pedro, né, a partir daquele momento, e ele começa a ser um novo homem, né? E Jesus, continuando a dizer a Pedro, né, mostra para ele, né, depois dele confessar que ama Jesus, né, que apacentaria ali as suas ovelhas, né, Jesus mostra para ele com que morte que ele haveria de morrer, né? Jesus ali no verso 18 diz para ele, na verdade te digo, que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Mas, quando já foste velhos, né, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte que ele haveria de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe, segue-me. Mesmo Jesus falando para Pedro, né, com que morte que ele haveria de morrer para glorificar a Deus. Jesus dizendo, Jesus disse-lhe, né, segue-me. E mesmo assim Pedro o seguiu. Né? Então a gente vê uma transformação de Pedro. Né? A gente vê ali Pedro sendo um novo homem, né, a partir daquele momento. E nós podemos ver que o que acontece em seguida, né, no ano de 64, Nero ali coloca fogo em Roma, né? Nero ali culpa os cristãos, uma barbárie, né? Crentes crucificados, crentes queimados, né? Vivos ali. Neste contexto nós vimos ali dois líderes, né? Presos, que foi Paulo e Pedro, né? Pedro, os historiadores dizem, né? Não a Bíblia, mas os historiadores dizem que Pedro foi levado para ser crucificado, né, durante esse episódio aí que Nero fez ali no ano de 64. Pedro é levado para ser crucificado e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, né, porque ele não era digno, né, de ser crucificado igual Jesus. E dessa forma a gente vê o que Jesus falou, né, se cumprindo, né, o que Jesus falou para Pedro ali lá em João 18, lá em João 21, verso 18 e 19, né, onde Jesus diz, né, a ele dizendo que, e isto te digo, né, significando com que morte que haveria de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, né, segue. Interessante, né, é que mesmo Jesus falando para Pedro como que ele morreria, né, Pedro sabendo a morte que Jesus tinha passado, o sofrimento que Jesus tinha passado, né, sendo crucificado, e Jesus falando para ele, Pedro, você vai ser morto da mesma forma, e segue-me, né? E mesmo assim Pedro segue a Jesus. Mas também, né, interessante, né, que Jesus explicou para Pedro a forma que ele morreria, e mesmo assim ele seguiu Jesus, né? Segue-me para a morte, Pedro o seguiu, né? Segue-me para o sacrifício, né? Pedro seguiu a Jesus mesmo assim.
Nós podemos ver, né, o que Pedro diz a respeito da sua morte. Antes de morrer, ele já sabia que a morte dele já estava chegando, né, e ele já fala um pouco lá no livro, na segunda carta de Pedro, né, e ele diz no verso 14, ele diz: sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo que já me revelou, né, já tem me revelado, mas também eu procurei em toda a ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança de mim. Ou seja, Pedro sabia, né, que como Jesus já tinha o revelado, Jesus tinha mostrado para ele que ele iria morrer, com que morte que ele iria morrer para glorificar a Deus, mas ele também sabia que o que ele tinha feito não cairia no esquecimento, né? Ele diz, em outras palavras, né? Ele diz: vão me matar, né? Vão tirar a minha vida, mas não vão matar o meu legado, né? Não vai matar o meu ministério. Mesmo depois, né, da morte de Pedro, né, mesmo depois da minha morte, terão ali lembranças de mim. Eles vão lembrar, né, do que Jesus fez através da minha vida. Né? Pedro, ele não baixou a cabeça, mesmo sabendo com que morte que ele haveria de morrer, né? Jesus profetizando, falando com que morte que ele haveria de morrer, ele não desistiu do seu ministério, né? E foi assim até o dia da sua morte. Como ele disse, né? Mesmo que a minha morte, né, venha, mesmo que venha tirar a minha vida, né, mas não vai matar, né, as lembranças daquilo que eu fiz. E nós podemos ver que até os dias de hoje nós falamos aí a respeito de Pedro. Amém? Que você possa meditar bastante a respeito desse estudo, a respeito de Pedro, porque Pedro representa eu e você, né? Pedro representa a igreja, que muitas vezes nós somos ali inconstantes, falhos, mas nunca podemos desistir, né? Nunca podemos ali largar o nosso ministério. Mesmo que venhamos passar por momentos difíceis, não podemos deixar a Cristo. Amém? Vamos orar para que possamos aí pedir a Deus aí que possa nos guardar, nos dar sabedoria, né? Para que possamos ser o mais constante possível, né? Para que não possamos aí oscilar tanto quanto Pedro, né? Mas que venhamos aí ficar firmes na presença do Senhor até que Jesus venha. Amém? Senhor Deus e eterno Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito. Meu Deus, eu te peço, Papai amado, que o Senhor nos instrui a sermos constantes, Papai, na Tua presença. Que o Senhor possa, Papai querido, nos firmar na Tua presença. Que o Senhor venha firmar os nossos pés nos Teus caminhos, Papai. Que o Senhor não deixe, Papai amado, que venhamos nos desviar, Senhor, nem para a esquerda, nem para a direita, mas que possamos estar firmes no nosso propósito em Te servir, em Te adorar, em Te louvar, Senhor Jesus, em fazer a Tua obra, em levar a Tua mensagem, Senhor Jesus, em fazer o nosso papel como cristão, Senhor. É o que eu Te peço, Papai, em nome de Jesus. Nos firme na Tua presença, derrame da Tua graça, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas, para que não venhamos nos desviar, Senhor, para que não venhamos a nos vacilar, Senhor Jesus, na nossa caminhada como cristão. Sê conosco, meu Deus, é o que eu Te peço em nome de Jesus. Abençoa a vida de cada um que nos assiste. Papai, entra com providência na família, no lar, abençoando, Senhor Jesus, o ministério de cada um. É o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Fim.